Eu estava conversando com algumas pessoas do grupo um dia desses, é, uma frase meio horrorosa, assim, estava falando, eu acho que por mais paradoxal que isso seja, eu acho que de alguma forma a pandemia foi muito generosa para o grupo. E óbvio que, né, aí a gente desenvolvendo um pouco isso, que a ideia não é que a pandemia foi generosa, mas eu acho que a gente conseguiu encontrar uma resposta, mesmo que não tenha sido uma resposta planejada, pensada, foi no dia a dia ali, né, reconfigurando a cartografia dia a dia, como um GPS, né, cada vez que você entra na rua errada, ele vai recalcular a rota e tal, mas eu acho que, obviamente, foi muito mais por isso. E para falar um pouco de como a gente lidou com isso e tal, o grupo vinha de um processo ao longo no ano de 2019, a gente fez um projeto de pesquisa que chamava Boi Vagamundo. A gente tem um boi, um brinquedo popular, como o Hélder Vasconcelos, que é nosso grande parceiro do boi, fala, não é um boi da tradição, é um boi da invenção, né? Um boi criado por nós. E então, a gente circula por vários festejos do Brasil e da América Latina, pensando um pouco nessa relação do teatro, das máscaras, do festejo popular e dos movimentos de resistência, né? A festa como luta, assim, isso hoje é meio que um pilar para o nosso trabalho. E aí a gente chega dessa viagem no final de 2019, babando para entrar em sala de ensaio e trabalhar. E quando a gente mal começa a fazer isso, vem a pandemia, né? E era um trabalho de rua, itinerância, em que os atores estão ali tocando, cantando, correndo, se deslocando, subindo em cima do outro, etc. Como é que a gente iria, né, fazer isso pelo Zoom, né? A gente para naquela ideia que todo mundo estava no começo da pandemia, que ok, vai durar 15 dias, um mês, 2 no máximo, tal, daqui a pouco a gente retoma. E a gente começa a encontrar alguns paliativos ali para não parar com o processo. Só que o tempo vai passando e a gente vê que não adianta, e o processo em si vai começando a topar num teto, né? Porque, enfim, é difícil a gente seguir. Então, o que a gente faz? E nesse meio tempo, algumas experiências começaram a surgir de criações online que começaram a nos interessar, né? E a partir disso a gente resolve, então, deixar o Homem ao Revés engavetado e começa a experimentar a criação de um trabalho dentro desse mesmo universo de pesquisa, mas um trabalho específico para a relação remota, né? Que acho que talvez o eixo principal de tudo que a gente fez durante a pandemia foi pensar no que pode ser definido como essencial ao teatro, como conhecíamos antes da pandemia, e como é que a gente pode, da forma mais potente possível, encontrar equivalências para a experiência online, né? Então a gente começa a buscar isso, assim, o que tem no teatro, como a gente gostava de fazer e de assistir antes, que a gente pode buscar agora uma equivalência. Então, a principal resposta, obviamente que a resposta é muito ampla, mas a principal resposta que a gente chega é a relação do que a gente acabou brincando um pouco com o tempo. Tem até um artigo meu na revista Subtexto, que vai sair agora em dezembro, que a gente fala de um teatro que não seja um teatro de cortar legumes. O que é um teatro de cortar legumes? É aquele teatro que, mesmo que você tenha do outro lado da tela um ator ou uma atriz ou um grupo incríveis, maravilhosos, fazendo um espetáculo fantástico, se matando lá do outro lado para fazer, como isso não me mobiliza diretamente de nenhuma forma, isso me coloca numa relação como eu estou quando eu estou assistindo Netflix, eu me peguei muitas vezes deixando o celular ali de lado e preparando o meu almoço enquanto assistia alguma coisa, mesmo que lá do outro lado tivesse acontecendo ao vivo, né? Então a gente começa a buscar como é que a gente consegue proporcionar uma relação próxima a essa, como a gente consegue emular um pouco essa experiência com o público online. E a gente desenvolve 3 trabalhos: o Clandestino, uma viagem cênico-cibernética, que estreou em julho do ano passado, que era uma obra originalmente para 6 pessoas só, éramos 6 no elenco, e eram 6 pessoas, depois a gente conseguiu duplicar isso para 12,
latina, que é a legião de aventureiras, aventureiros e aventureiras, tenazes e incansáveis pelas narrativas ao avesso. É uma obra para toda a família, uma obra principalmente voltada para as crianças, mas, né, voltada para a família toda, que já é desse ano. E a Catacara, que é uma experiência, a gente vai radicalizando cada vez mais, assim, para onde a gente vai, né? A gente passa de Latina e falou para onde a gente vai. E a gente cria a Catacara, que é uma obra que tem o Telegram como base. A gente criou um grupo, tinha cerca de 120 pessoas que se inscreveram, e a gente passa 6 dias e 6 noites direto numa experiência de total compartilhamento com o público, de construção de um país fictício latino-americano. Então, é uma relação de radicalização da experiência com o público. A gente passa um pouco por esses grandes momentos históricos da América Latina, né? Desde antes da invasão dos colonizadores, da chegada dos europeus. No caso de Acatacara, a gente acabou conseguindo expulsar os colonizadores. A gente constrói uma constituição, uma bandeira, um hino, tudo junto com o público. Mas foi uma experiência incrível, assim, até hoje a gente, quando vai encontrando com as pessoas nos lugares, no YouTube entrou, tem alguém que estava lá, as pessoas se reconhecem como compatriotas, assim, criou um sentido de nação, assim, muito forte.